como foi disponibilizado para vocês uma atividade na plataforma educativa da Google, né, que é o Classroom, agora chegou o momento de nós corrigirmos e analisar todos os detalhes. Mas, primeiramente, eu quero voltar aí no assunto e falar para vocês o que é uma grandeza física, né? Relembrando aí, uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, né? E existe 7 grandezas do Sistema Internacional. A primeira é o comprimento, que é medido em metro. A segunda é a massa, que é medida em quilograma. A terceira é o tempo, medidos em segundos. A temperatura, que é em Kelvin. Presta atenção, gente. É Kelvin, não é graus Kelvin, beleza? A quantidade de matéria, que é o mol. A corrente elétrica, que é o ampere. E a intensidade luminosa, que é a candela, né? E analisando aí essa questão número 1, a gente analisa ela como... Ela diz assim: complete os espaços de uma das palavras entre parênteses. Para a formulação de teorias, são elaborados experimentos cujos resultados propiciam o entendimento das relações entre diferentes grandezas físicas, químicas ou biológicas. Na física, as grandezas massa, vírgula, tempo e comprimento são exemplos de grandezas fundamentais, ou seja, são definidas por si só. As grandezas força, velocidade e aceleração são exemplos de grandezas derivada, ou seja, são definidas em função de grandezas fundamentais. Se você analisar, a força, ela é definida por uma grandeza fundamental, né? A velocidade, ela também é definida pela grandeza universal, que é fundamental. Se a gente for analisar a equação da velocidade, né, que é ΔV, é o ΔS sobre o ΔT. O S é o espaço, que ele é medido em comprimento. E o tempo em segundos. E eu posso dizer exatamente que essas duas são grandezas do Sistema Internacional e são fundamentais. E juntando, e assim também a aceleração, né? Que para calcular a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, o que são grandezas derivadas? Grandezas derivadas, elas surgem a partir das grandezas fundamentais. Vamos analisar a questão número 2. A questão número 2 diz: enumere as proposições a seguir. Você vai ter que enumerar para grandezas fundamentais, né? Grandezas fundamentais. E 2 para grandezas derivadas. Analisando aí a letra A, né? Eu posso marcar. A diz assim: massa. No Sistema Internacional é medida no quilograma e mede-se a dificuldade que um corpo tem de modificar seu estado de movimento ou de repouso. Gente, a massa, ela faz parte das grandezas fundamentais. Então, eu vou marcar 1, né? A letra B. Letra B diz força. A força, ela é medida em Newton e é uma ação que pode ser modificada, que pode modificar a condição de movimento ou repouso de um corpo, bem como deformá-la. Gente, a força, ela é uma grandeza, o quê? Derivada. Então, número 2. Letra C.
C. A letra C é aceleração. Aceleração. A aceleração, ela também é uma grandeza do sistema internacional, ela é medida em metros por segundo ao quadrado, né? E confere a um determinado objeto alteração do seu vetor velocidade. Ou seja, se eu alterar a minha velocidade, eu tô fazendo o quê? Alterando a minha aceleração também. A aceleração, como a gente abordou, é ΔA, que é a variação de velocidade sobre o tempo. Então, ela é função de duas grandezas, então ela é uma grandeza derivada. Letra D. A letra D é a velocidade, né? Como eu acabei de falar, a velocidade também, ela é uma grandeza, o que? Derivada, porque ela é composta por duas grandezas, que é o comprimento e é o tempo. Então, ela é uma grandeza derivada dos. E a última, gente, pagando aqui, a última é o comprimento, letra E. O comprimento, que é medida em metro, ela faz parte das grandezas fundamentais. Então, fica aí 1, 2, 2, 2, 1. A resposta, beleza? Vai estar no número 5, ela diz o seguinte. As células da bactéria Escherichia coli têm formato cilíndrico com 8 vezes 10 na menos 7 metros de diâmetro. De quê? Da célula, né? Célula. Beleza? E mais o que? O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 na menos 4 do fio de cabelo. Aí diz o seguinte, dividindo-se o valor do diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula de Escherichia, obtém-se como resultado. Gente, analisando em notação científica, a gente sabe que na divisão a gente faz o quê? Na divisão de notação científica, divide-se os numerais, né? Vamos lá, dividir 1 para 8, beleza? 1 para 8. Gente, não dá. Se não dá, o que é que a gente faz? Coloca um 0 e 0 o quê? Vírgula, não é isso? 10, dá para dividir para 8? Dá. Dá quanto? 1. 1 vezes 8 é 8. Não é isso? 10. 10. Menos 8. 10. Menos 8. 2. 2, dá para dividir para 8? Não. Coloca um 0, como já tem uma vírgula, não precisa. 8 é 20 dividido para 8 dá quanto? 2, né? Que dá 16, né? Mais próximo. 20 menos 16, 4. 4 dá para dividir para 8? Não. Coloca o 0. 40 dividido para 8, o número mais próximo é 5. 5 vezes 8 é 40 e 0. Então, esse valor, vou trazer para cá, dá exatamente 0,125 vezes 10. Conserva-se a base, divide os numerais, conserva-se a base 10 e a gente faz o quê? A gente subtrai os expoentes. Como que vai ficar aqui? Menos com menos é mais, então fica menos 4 mais 7. A gente, com números diferentes, o que a gente faz? A gente conserva sempre o sinal do maior e subtrai. Então, exatamente fica 0,125 vezes 10. Se eu subtrair e conservar o sinal do maior, que é positivo, fica 3 positivo, né? Só que esse valor não tem na alternativa. A gente faz assim,
Se a gente aumenta o numeral, a gente diminui o expoente. Se eu aumentei a vírgula aqui, ficou 2, aumentei mais um, ficou 1, e aumentei mais outro, ficou 0, beleza? Então, analisando essa resposta, dá 125. Então, aí é a alternativa o que, gente? A, beleza? Fechou? Vamos lá, gente. Analisando a questão número 7, diz o seguinte: o Brasil adotou um Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, através do decreto de número 52.423, de 30 de agosto de 1963, como sistema legal. Assinale a alternativa no qual todas as unidades são unidades fundamentais. Analisando aí, gente, a letra A diz metro, grama. Grama não é, porque no sistema internacional tem que estar em quilograma. Então a gente já descarta essa alternativa, letra A. Vamos lá para a letra B. Centímetros. Centímetros também a gente descarta, porque no sistema internacional é o metro. Letra C, também centímetro. Então a gente já está descartando. Letra D, metro, quilogramas, segundo, ampere, Kelvin. Sim. Então aí, vamos lá, galera, a questão número 9. Diz o seguinte: no corpo estão aplicadas apenas duas forças de intensidades. Uma é de 12 Newton e a outra é de 8 Newton. Uma possível intensidade da resultante será... Para a gente resolver a possível intensidade da resultante, a gente tem que primeiro saber qual é a máxima força e a mínima força. Para a gente saber a máxima força, a gente soma as forças, né? Que dá exatamente 20 Newton. E a mínima, a gente subtrai as forças, que dá exatamente 4 Newton. Analisando as alternativas, a gente percebe que entre o número 20 newtons e 4 newtons, entre eles, a única alternativa que a gente encontra é a número 10. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos responder a questão número 10. A questão número 10 é o seguinte: um calouro do curso de Física recebeu como tarefa medir o deslocamento de uma formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. A formiga realiza 3 deslocamentos sucessivos. O primeiro deslocamento é 20 centímetros na direção vertical para baixo. 20 centímetros na direção vertical para baixo. O segundo é um deslocamento de 30 centímetros na horizontal para a direita. E o terceiro, um deslocamento de 60 centímetros na direção na vertical. 60 centímetros. No final dos 3 deslocamentos, podemos afirmar que o deslocamento resultante da formiga tem módulo igual a quanto? Ele quer saber exatamente o resultado do deslocamento resultante. Eu vou chamar de R, beleza, gente? Se você analisar aqui, nesses 3 deslocamentos que a formiga fez, a gente consegue perceber, se eu cancelar esses 20 centímetros aqui, daqui, ó, dá certo. Porque aqui, se eu cancelo, fica exatamente 40 centímetros. Professora, eu posso pegar esses 30 centímetros e trazer exatamente pra cá? Pode sim, não tem nenhum problema. Beleza? Então, eu fazendo a imagem aqui fora, né? O DR resultante, que é o deslocamento resultante, fica exatamente 30 e 40 centímetros. Se tem um triângulo retângulo, beleza, gente? Não tem ângulo, a gente consegue resolver por Pitágoras. E o que é Pitágoras, né? Pitágoras vai ser a hipotenusa ao quadrado igual com a soma dos quadrados dos catetos, né? Que aí vai ser 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. DR ao quadrado, que é o deslocamento resultante, 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que é 900. 40 ao quadrado,
que é 40 vezes 40, é 1.600, né? dr, que é o deslocamento resultante ao quadrado, é igual a 2.500. Não pode deixar o quadrado, a gente faz o quê? Tira a raiz de 2.500, né? A raiz de 2.500 é uma raiz exata que é 50. Então, o deslocamento é de 50 centímetros, pois 50 vezes 50